Olá, seja bem-vindo ao Guideline de Informações de Contexto para Relatos de Experiência no Ensino de Engenharia de Software. Meu nome é Cleuton Almeida, sou estudante de doutorado da Cesar School em Recife e vou estar guiando vocês aqui nesse Guideline, de Informações de Contexto para relatos de experiência no ensino de Engenharia de Software. Ok? Para começar, é importante explicar um pouquinho do contexto de como foi a produção desse guideline, certo? Então, esse guideline foi produzido aí durante os últimos 3 anos, tá? Ele foi fruto aí de várias etapas aí da minha pesquisa de doutorado, onde essas etapas, elas iniciaram identificando, esse gap aí de informações de contexto para relatos de experiência, tá? Principalmente no ensino de engenharia de software. Então, minha linha de pesquisa é na educação, no ensino em engenharia de software. E a gente identificou, através de entrevistas, junto com pesquisadores na área, fazendo revisão sistemática, que isso era um gap, Você tem informações de contexto, informações de contexto que ajudam, para um relato de experiência a reproduzir, aquela experiência ou até mesmo replicar, que acho que esse é o objetivo de todo o relato, a sua reprodução e replicação. Então, o contexto ou a informação de contexto, ela é essencial. Então, o foco desse guideline aqui, e aí eu quero deixar claro essa diferença, ela não é ajudar você a produzir a estrutura de um relato de experiência, com introdução, com metodologia, resultados, discussão de resultados, análise, não é nada disso. O foco desse guideline aqui é somente informação de contexto. Tá? Então você vai ter aqui um guia de informação de contexto aqui, nas mais variadas aqui classificações, que vocês vão ver aqui durante o guideline, que podem te ajudar se você estiver produzindo um relato, que podem te ajudar a melhorar ou até mesmo podem te ajudar a validar um relato de experiência que você esteja escrevendo, fazendo. Então, esse é o principal ponto, ok? Eu tive como orientação aí o Dr. César França e como co-orientador aí o Dr. também Danilo Ribeiro. Então, como eu falei para vocês, o guideline ele é estruturado aqui em sessões. Vocês vão navegar por ele e uma coisa bem legal que vocês vão perceber, que acredito que vocês já tenham percebido, que o formato dele é um formato de e-book. Então, esse artefato ele é um e-book que vocês vão estar navegando por ele. E aí vocês vão perceber que essas informações de contexto elas vão estar classificadas em algumas seções, certo? Então essas seções aí, por exemplo, vão ser característica dos participantes, a gente vai saber quem são essas informações de contexto dos participantes, características do curso, design educacional estrutural e resultados. Tá? Então foram essas aqui as seções que nós encontramos aqui durante a pesquisa. É importante salientar que isso daqui não é uma lista fechada, certo? Que pode sim existir talvez alguma informação de contexto que ela não esteja aí, ok? Então é importante, mas deixar bem claro que isso aí foi resultado de um trabalho aí de 3 anos, onde a gente coletou, fez uma revisão sistemática aí com mais de 1000 artigos nacionais e internacionais, entrevistamos vários, pesquisadores, que trabalham com relato de experiência no ensino. Então isso foi um trabalho bem grande, mas não significa que essa lista se feche aqui nesse guideline. Mas eu acredito que com certeza vai ajudar bastante. Então, esse guideline aqui, como eu falei para vocês vão perceber que ele vai estar dividido as seções por cor. Então, nessa cor azul aqui, você vai encontrar as características de contexto dos participantes. Então, aqui eu vou ter uma seção explicando, uma página explicando o que é aquela seção.
certo? Bem sucinta. E logo a seguir eu vou ter uma listagem das características. Então a primeira aqui, por exemplo, os participantes, são as características dos clientes. Então, quem é o cliente? O que é o cliente? Né? Então tem uma descrição de contexto dessa característica aí e a situação que ela se aplica. O que é a situação que se aplica? Ora, você vai verificar se essa característica de contexto ela se aplica ao teu relato de experiência. Vocês vão perceber aqui que vão ter, sim, características de contexto que elas são obrigatórias, vão estar como sempre aqui, ou seja, elas sempre devem estar, certo? Mas outros aqui você vai verificar se realmente elas se aplicam, se fazem sentido elas existirem no seu relato para sua reprodução e replicação. É importante também que vocês tenham em mente, o guideline aqui, ele tem um papel também de fazer você refletir, né, se realmente aquelas características existentes já no relato, elas são suficientes, tá? Então você pode, de repente, tendo acesso ao guideline, você pode descobrir que de repente aquele relato ele fica mais rico, ele fica mais completo, ele fica mais fácil de ser reproduzido, de ser mais replicado, se ele tivesse aquela informação que está faltando. Então isso é uma coisa bem legal. Então, além disso, tem uma coisa bem legal que vocês vão perceber, que cada característica dessa ela é recheada de exemplos aqui, né? Então ela vai ter vários exemplos aí para você pegar como base para estar aplicando no seu relato de experiência. Navegando, você vai perceber que eu tenho outra característica de contexto, que são a característica dos alunos, certo? Onde eu tenho, por exemplo, aqui descrição do número de alunos, participantes, sexo, idade, tá? E lembrando que para cada característica dessa eu tenho um conjunto de exemplos. Característica dos professores, tá? Conhecimento prévio da instituição. Então, essa seção que está na cor azul, ela faz parte da seção da características de informações de contexto dos participantes. Quando você vai avançando aqui, você vai perceber que eu vou ter agora as características do curso. E aí é onde eu preciso ter informações relacionadas ao curso. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, nome do curso, disciplina ministrada, grau de ensino, espaço físico, certo? Eu tenho aqui uma série de informações aqui, recheadas com exemplos, que vão facilitar, né, estarem aqui vão facilitar o processo, né, de verificação se realmente aquela informação de contexto ali ela faz sentido ela existir no seu relato, que muitas delas com certeza vão fazer, tá? Design educacional é uma seção também bem importante, ela está relacionada a aspectos metodológicos, então, por exemplo, que abordagem de ensino você está utilizando, se é uma metodologia ativa, se é de repente uma prática, né? Que tipo de modalidade da aula você está aplicando, né? Se é uma aula híbrida ou presencial, se é remota, certo? Então vocês vão perceber que vão ter características de contexto aqui que vão estar focadas, né, nos objetivos de aprendizagem do aluno, que podem ser cognitivos ou não cognitivos aqui, tá bom? E aí que informações são essas? Modalidade da aula, né? Abordagem pedagógica, a gente comentou agora há pouco, autonomia do aluno, tá bom? E eu tenho aqui mais uma seção bem importante, que é o design estrutural. Esse design estrutural, educacional estrutural, o que ele significa, né? Então ele está relacionado a como aquela atividade ela está estruturada, né? Ela está proposta, como é que ela está desenhada, como ela vai ocorrer, quem são suas etapas, qual vai ser o papel do professor, do aluno em cada etapa dessa, se vai ocorrer divisão por grupos, certo? Que ferramentas vão ser usadas. Então, esse design educacional ele é muito voltado para essa estrutura, né, que vai dar apoio à atividade, certo? Então, por isso que ela recebe esse nome. E aí, que informações de contexto são essas? Então, tem uma definição de papéis. Então, quais vão ser os papéis do professor e do aluno na atividade? Eu tenho vários exemplos aqui.
Essa atividade ela vai ter divisão por grupo, certo? E eu também tenho vários exemplos. Que etapas são essas da atividade? Essa etapa ela tá com a descrição da divisão da atividade. Qual é o objetivo de cada uma, certo? Então eu tenho exemplos aqui. Ferramentas, desculpa, ferramentas educacionais. Ferramentas educacionais, né, são as ferramentas case, principalmente, que você vai estar utilizando ali durante o processo. E aqui tem alguns exemplos. E por fim, a última seção, que são os resultados. Então também tem informações de contexto relacionadas a resultado, que podem ser cognitivos ou não, certo? Podem ser cognitivos ou não. E aqui tem alguns exemplos, né? Desses exemplos cognitivos ou não cognitivos. Então, por exemplo, cognitivo, né? O aluno conseguiu aprender o conteúdo, teve uma média muito boa ao final do processo. Ou não cognitivo, o aluno ficou motivado, ficou engajado, né? Despertou interesse pela disciplina. Então, são exemplos de informação de contexto relacionadas a resultado. Então, esse guideline ele veio com esse propósito de ajudar a enriquecer e melhorar os relatos de experiência no ensino de engenharia de software. Então espero que vocês façam bom uso dele, ok? E qualquer coisa estou disponível aí, né, para estar recebendo aí sugestões, né, críticas, né, que possam estar enriquecendo mais ainda o guideline. Muito obrigado aí. E bom uso do guideline.